O goleiro Antony vem sendo uma das afirmações do Internacional nesse campeonato estadual, mesmo que teoricamente seja um jogador reserva e que esteja aguardando o lugar de Sérgio Rocher, que ainda está no departamento médico tratando uma tendinose no joelho esquerdo. Entretanto, em entrevista coletiva, Antony admitiu que não enxerga esta disputa como já ganha pelo uruguaio. Ele espera, depois do retorno de Sérgio Rocher, ter condições de disputar essa posição. Rocher pode, inclusive, dependendo do contexto, voltar da lesão e não ter o seu lugar no time titular garantido. A gente fala sobre isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla e nesse vídeo. Vamos falar sobre Antony, goleiro titular do Internacional neste Campeonato Gaúcho. Aliás, ele já havia sido titular no Campeonato Gaúcho do ano passado, quando o Rocher só retornou durante as semifinais da competição. E um jogador que vem se afirmando. O Antony é um dos destaques positivos desse Campeonato Gaúcho. Já havia feito uma reta final de Campeonato Brasileiro do ano passado interessante, substituindo o Rocher em algumas partidas importantes, e agora retoma esta titularidade, uma sequência como titular durante a lesão de Rocher, abrindo um debate importante. O Rocher tem sua vaga de titular no time garantida? A gente vai falar sobre isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. ZAPAY, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São as vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. ZAPAY, o link vai estar fixado aqui nos comentários. Tu tens até sexta-feira para pagar o teu IPVA com até 22% de desconto de maneira antecipada, usando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Clica no link aqui embaixo para fazer o download da Zapay, tá? Antony vem tendo uma sequência importante, ele jogou todas as partidas, tá, do Campeonato Gaúcho pelo Internacional, vem sendo elogiado, vem sendo um dos destaques da equipe, e nessa quarta-feira ele concedeu uma entrevista coletiva aqui no CT Parque Gigante, falando sobre o seu momento, falando também sobre suas projeções e sobre a projeção do Inter durante o Campeonato Gaúcho. Uma fala muito lúcida do Antony, que é um cara muito lúcido, é uma liderança inclusive dentro do vestiário do Internacional, mesmo tendo apenas 22 anos de idade, é um cara que era capitão do time sub-20 do Internacional e mostrou toda essa lucidez, mostrou toda essa articulação na entrevista coletiva que ele concedeu aqui no CT Parque Gigante, tá? E muitos assuntos importantes foram tratados com ele, como, por exemplo, o ambiente do Inter de prioridade do Campeonato Gaúcho, sendo ele, Antony, um cara que viveu, por exemplo, de maneira muito intensa, a eliminação no Campeonato Gaúcho do ano passado para a equipe do Juventude. Ele falou sobre como aquela eliminação foi dolorida para os jogadores e como isso faz com que os jogadores tratem o gauchão com uma importância, como uma prioridade de fato, porque todo mundo viu como que foi perder o gauchão o ano passado para o Juventude e o impacto que houve no restante da temporada a partir daquela derrota, mesmo que o Antony não tenha participado do jogo da eliminação, porque enfim, o Rocher já havia voltado naquele momento, tá? Mas a principal fala que eu tiro da entrevista coletiva do Antony foi quando ele foi perguntado sobre o Sérgio Rocher. Ele foi perguntado sobre o Sérgio Rocher, sobre como que é a relação dele com o goleiro uruguaio, sobre o que o Rocher fala do seu retorno e se o Rocher, de alguma maneira, diz, eu tô voltando aí pro meu lugar daqui a pouquinho. E a fala do Antony, ela me dá a leitura, ela me mostra um Antony que não vai vender tão fácil assim essa posição de titular que ele teve no Campeonato Gaúcho, tá? Ele diz, fala muito sobre a família, a boa relação que se tem, uma relação familiar que tem com os jogadores, e em especial com o Sérgio Rocher. E ele diz, a expectativa está mais do que respondida. Os dois estão fazendo o seu trabalho. Sobre quem vai jogar depois ou quanto tempo eu vou seguir titular e se eu vou seguir titular depois do Rocher voltar. O Ivan também está trabalhando. A oportunidade, ela sempre aparece e eu estou feliz de ter tido essa oportunidade e estar aproveitando essa oportunidade da melhor maneira possível. O Antony não vende em nenhum momento essa posição de titular. Não fala, o Rocher é o titular, depois que o Rocher chegar, a gente sabe que ele é mais experiente. Não.
O Antony, ele dá um tom de, cara, o Rocher vai voltar e eu vou brigar por essa vaga de titular. O que acende um debate que é interessante, principalmente se a gente levar em conta a possibilidade de um título histórico que a gente pode ter do Internacional nesse ano. O Inter interrompendo uma sequência de 7 títulos consecutivos do Grêmio. O Inter voltando a ganhar um Campeonato Gaúcho, depois de 9 anos. É um indicativo de um momento importante do clube, que não acontece há bastante tempo. E o Antony sendo titular e uma peça importante deste eventual título, nos dá a possibilidade da reflexão de, será que o Rocher vai voltar depois que o Campeonato Gaúcho acabar e ele voltar dessa lesão? Se o Antony for o goleiro campeão gaúcho, depois da sequência do Grêmio, a gente sabe de toda a importância que tem esse Campeonato Gaúcho. O Antony simplesmente sai do gol como campeão para volta do Sérgio Rocher. É uma condição que está cada vez mais difícil. Cada vez mais o Antony está afirmado. Cada vez mais o Antony ganha moral nos bastidores. E cada vez mais o Antony se coloca em condições de brigar sim por esta titularidade com o Sérgio Rocher. Principalmente a gente sabendo como que o Roger conduz essas situações de disputa por posição, de gestão do elenco, de gestão dos jogadores. Ele com certeza não vai tirar tão facilmente essa titularidade do Antony, principalmente se o Antony vir a ser um goleiro campeão gaúcho. E dentro desse cenário a gente precisa colocar que o Antony tem algumas vantagens em relação ao Rocher. Por exemplo, o Antony é um goleiro jovem, de 22 anos de idade, que pode render, inclusive financeiramente, e render do ponto de vista técnico por mais temporadas do que o Sérgio Rocher, que é um goleiro mais experiente e que nesse momento até tem uma valorização no mercado e um salário alto, o Rocher. Mas se seguir por muito tempo no Inter, esse valor de mercado ele vai diminuindo. Dependendo da afirmação do Antony, a gente pode ver uma oportunidade do Antony ser consolidado como um goleiro titular, se mostrar um nível para isso, e por enquanto ele vem mostrando um nível muito interessante. E aí o Inter pode daqui a pouco não ter o Rocher como uma peça tão fundamental assim no elenco. Também pelos problemas físicos que o Rocher vem apresentando. Mas o grande ponto que cai a ficha de todo mundo nessa entrevista coletiva do Antony não é certo o retorno do Rocher. Mesmo o Rocher voltando de lesão, eu não garanto que o Rocher volta imediatamente para o time titular do Internacional, porque tem muitos contextos para serem construídos até este retorno do Rocher. E o Antony vem dando conta do recado. Eu quero seu comentário aqui para saber a sua opinião. Você devolve o Rocher imediatamente para a meta titular do Internacional, ou você manteria Antony dentro do que o Antony vem apresentando? Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!